Por gerações temos sido ensinados que precisamos acreditar na história do Êxodo pela fé somente. Nos disseram que o Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, era localizado no Egito, mas não existe nenhuma evidência que o faça acreditável. Não há artefatos deixados para trás e praticamente nada para validar uma das histórias mais importantes da Bíblia. A Bíblia diz 70 vezes que os israelitas saíram do Egito para Midian, que seria próximo ou totalmente na Arábia Saudita. Será verdade que há poucas evidências que a história do Êxodo aconteceu ou estamos olhando no lugar errado? Apesar da teoria que o Monte Sinai está na Arábia Saudita ser relativamente nova para nós do mundo afora, não é novo para as pessoas que moram lá. Éramos frequentemente abordados por nativos animados para falar com americanos pela primeira vez cara a cara. E uma das primeiras coisas que eles falavam bem animados era: "Você sabia que Moisés estava aqui? Deixa-me mostrar onde ele e seu povo estavam." A tradição que o monte estava na Península Sinai, no Egito, só chega a ser divulgado no 4º século depois de Cristo. Novas pesquisas baseadas em fontes judaicas, cristãs e muçulmanas indicam uma tradição que é 600 anos mais antiga. E de acordo com esta tradição, o Monte Sinai está no noroeste da Arábia Saudita. Esta outra tradição aponta a Jabal Maqla, um pico na cordilheira conhecida como Jabal al-Los, como a verdadeira montanha de Moisés. Várias fontes históricas, incluindo Joséfos, registra que o Monte Sinai é o monte mais alto perto de uma cidade que é chamada Al-Bad. Os nativos se referem a Jabal Maqla como Jebel Musa, a montanha de Moisés. Uma das características distintas desta montanha é a parte mais escura, no topo, como você pode ver atrás de mim. A Bíblia diz que Deus desceu sobre o Monte Sinai como um fogo. O pico escuro se destaca das áreas ao redor e as pedras só são pretas no lado de fora. Pesquisadores discordam se as pedras escurecidas são verdadeiras evidências de Deus descendo na montanha como fogo, como a Bíblia diz, ou se rochas vulcânicas. Um pequeno grupo de americanos tentaram se infiltrar na área no fim dos anos 70 e no início dos anos 80. Eles foram presos e as fotos e vídeos foram confiscadas pela polícia da Arábia Saudita. A evidência deles estava perdida. Porém, imagens e vídeos começaram a vazar ao mundo afora lentamente. De acordo com os que viram e foram presos, estes locais estavam sendo mantidos secretos pelo regime saudita. Uma teocracia que os escondia do mundo com cercas, polícia e a ameaça. Enquanto eu tentava entender por que os árabes estavam escondendo um local tão importante, eu comecei a fazer algumas perguntas a fontes no mundo islâmico. Por 15 anos eu estava no ramo de inteligência combatendo terrorismo e relações internacionais. E um dos meus melhores contatos tinha uma história a contar. Ele fazia parte de um grupo jihadista e até tinha reuniões com a inteligência paquistanesa e associados próximos a Osama Bin Laden. E agora, ele está falando pela primeira vez. When I was in the jihad world, we all knew that the Mount Sinai was in Saudi Arabia. The people on the outside, even most Muslims, had no idea that it was there, because we fighters didn't want anyone to know about it. We all knew that the Saudi government hid it
and protected it with security, and we all agreed with it. We believe that if a site, even a holy site, is visited by people and used for idolatry, it should be destroyed. But our hiding it, according to the Islamic law, is what saved it, so you can see it today and appreciate it. Moisés foge do Egito depois de matar um egípcio que viu maltratando um escravo hebreu. Então ele vai para Midian como fugitivo. Em Midian, ele senta perto de um poço e conhece as filhas de Jetro, que estavam pegando água para seu rebanho. Então Moisés casa com uma das filhas. Nós estamos na antiga terra de Midian agora, perto da cidade onde os moradores locais descrevem como a terra de Jetro. Quando visitamos esta área, vários sauditas se aproximaram para dizer que este era o lugar que Jetro e Moisés moravam. Animados, eles apontaram a um poço antigo que está cercado e marcado como um local arqueológico. Os árabes acreditam que este é o poço que Moisés conheceu as filhas de Jetro, e muçulmanos do mundo inteiro vêm para ver. O livro de Êxodo diz que a travessia do Mar Vermelho aconteceu em um lugar chamado Ian Suf, mas especialistas discordaram por muito tempo onde era. Existem 2 supostos locais de travessia do Mar Vermelho no Egito para a Arábia Saudita. O primeiro está no Estreito de Tirã, na parte de baixo da Península do Sinai, no Egito. O segundo está na praia de Nuweiba, no Egito. Dr. Glenn Fritz, que tem PhD em Geografia do Meio Ambiente, conduziu um grande estudo da Terra e de todas as referências históricas de onde a travessia aconteceu. Ele só achou um que combinava: a praia de Nuweiba. A praia de Nuweiba tem quase 8 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura, provendo espaço suficiente para a população israelita se ajustar. Aqui eles estariam presos com as montanhas dos 2 lados e o Mar Vermelho na frente e as tropas do faraó logo atrás deles. Incrivelmente, há um caminho sob a água do Egito para a Arábia Saudita. O caminho não é muito íngreme. Os israelitas poderiam ter atravessado facilmente se as águas se separassem. Pesquisas subaquáticas feitas por Dr. Leonard Moller mostrou formas estranhas no coral, levando alguns a acreditar que os restos dos exércitos de Faraó estão lá. De acordo com esta teoria, o coral envolveu os escombros do exército de Faraó e reteve a forma dos objetos depois que foram dissolvidos. Quando trouxeram um detector de metais para onde estão as anomalias dos corais, os resultados foram consistentes com padrões circulares de metal que se assemelham às partes de carruagens. Nós planejamos mergulhar perto do possível ponto de travessia do Mar Vermelho, local público de mergulho, com lojas que você pode alugar equipamentos de mergulho. Mas nós não fomos autorizados. A polícia saudita apareceu e eles ficaram conosco até que saímos. Depois da travessia do Mar Vermelho, Moisés e os israelitas pararam em um lugar perto do Monte Sinai chamado Elim. Desesperados por água, eles encontram uma localidade com 12 poços e 70 palmeiras. Ao longo do caminho para o possível real Monte Sinai, há um lugar que se assemelha com Elim, com muitas palmeiras e até hoje 12 poços. Nativos nos apontaram para este local e se referiram a ele especificamente como Elim.
Outro grande evento do Monte Sinai é o incidente com o bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, alguns entre o povo começaram a adorar o bezerro de ouro. Eles colocam em um suporte, começam a adorá-lo e erguem um altar em frente a ele. Quando Moisés desce do Monte Sinai, ele destrói o bezerro de ouro e joga os restos no rio que desce da montanha. Aqui, em frente à montanha, nós vemos os restos do que pode ter sido o local de adoração do bezerro de ouro. Agora, por trás de mim, neste cercado sítio arqueológico que os sauditas estão protegendo, você vê tanto o suporte como os vários petróglifos de vacas e pessoas adorando vacas, assim como uma estrutura que está levemente levantada, que pode ser o altar em frente ao bezerro de ouro. Tem uma placa em árabe e inglês avisando contra a entrada nesta área. As tradições locais de que este local é onde o bezerro de ouro foi destruído são tão fortes que, se você se aproxima, você será suspeito de procurar por ouro. De acordo com a Bíblia, os adoradores do bezerro de ouro diziam: "Estes são teus deuses, ó Israel." Este versículo indica que existem várias representações de bezerros enquanto os israelitas estão adorando ao bezerro de ouro. Em cima do suporte onde o bezerro de ouro teria sido colocado, tem uma marca circular de onde a pedra foi desgastada. É especulado que este é o local onde Moisés moeu o bezerro de ouro até o pó. Depois que Moisés destruiu o bezerro de ouro, 3.000 dos adoradores do bezerro são mortos. Então, deve ser um local onde milhares de pessoas foram enterradas. Mais ou menos a 6 quilômetros deste local existe um cemitério antigo, enorme, que parece ser um local de enterro em massa, onde as sepulturas foram cavadas ao mesmo tempo. Ele está localizado fora da planície onde os israelitas teriam acampado. Então, ele está localizado exatamente onde deveria, se este é o local onde a história aconteceu. Aqui também os sauditas colocaram uma placa, sinalizando-o como um sítio arqueológico que é patrulhado pela polícia. O livro de Êxodo diz que Moisés construiu um altar de pedra bruta ao pé do Monte Sinai e estabeleceu 12 monumentos para simbolizar as 12 tribos de Israel. Aqui no pé da montanha vemos essa estrutura que parece um antigo altar. E onde estamos agora é provavelmente a rampa de animais que os levariam ao sacrifício no pé da montanha. As rampas de animais conduzem a esta área da estrutura, que pode ter sido a plataforma de abate para sacrifícios de animais. Os sauditas, é claro, dizem que isso não tem nada a ver com Moisés, mas eles admitem que encontraram resíduos e ossos de animais por baixo desta área quando eles cavavam. Pessoas que visitaram este local há décadas disseram que costumava ser bem mais limpo e você podia ver mais claramente os restos dos 12 monumentos, assim como uma plataforma de pedra sob a qual eles se encontravam. Perto do altar e dos 12 monumentos, Moisés lê para os israelitas o livro da aliança e eles concordam. Isto significa que Moisés provavelmente teve um local acima do altar que serviu como um palco para se dirigir ao povo. Logo acima desta área, com o altar e os monumentos, existe uma área que poderia ter sido um local perfeito para Moisés ser visto e ouvido quando o pacto foi feito. Um saudita, na verdade, apontou para essa parte da montanha e nos mostrou como a voz de Moisés teria ecoado como se ele estivesse falando em um anfiteatro natural. A Bíblia disse
que um riacho desceu do Monte Sinai fornecendo água para os israelitas. O riacho deve ter descido perto do pé da montanha para os sacrifícios acontecerem, e o deve ter chegado perto do bezerro de ouro, porque Moisés jogou seus restos no rio. É muito fácil ver onde havia um riacho descendo desta montanha anteriormente, onde há evidências de sacrifícios queimados. Em seguida, ele acaba perto do possível local de adoração do bezerro de ouro. Há até evidências de poços ao redor da área, onde uma piscina natural de água teria se formado, provando que uma grande população viveu lá. De acordo com a Bíblia, o profeta Elias viaja até o Monte Sinai e quando ele chega lá, ele entra em uma caverna e conversa com Deus. O real Monte Sinai deve então ter uma caverna, que é acessível, segura e adequada para dormir. Esta caverna acima do altar tem por volta de 5 metros de altura, 6 metros de comprimento e 5 metros de profundidade. Se este é o verdadeiro Monte Sinai, então esta é quase certamente a caverna de Elias. No caminho para o Monte Sinai, os israelitas acamparam onde não há água. Moisés sobe para uma rocha distinta e a atinge com a sua vara, e milagrosamente sai água para os seus seguidores. O historiador Joséfos disse que a pedra partida ainda podia ser vista no seu tempo, e era tão grande que não poderia ser movida. É possível que esta rocha partida ainda permaneça hoje, testemunhando a precisão desta história? A resposta é sim, e é impressionante. Esta rocha partida foi descoberta pela primeira vez por Jan e Penny Caldwell, um casal americano que estava trabalhando na Arábia Saudita no início dos anos 90. Há muito tempo, os beduínos locais deram 2 nomes para esta área: a Água de Moisés e a Rocha Partida de Moisés. Esta rocha dividida está no topo de uma colina de 30 metros e fica entre 12 a 18 metros de altura. E o que é verdadeiramente incrível sobre este local específico no vale, no caminho da possível rota para o Monte Sinai, é que as rochas por baixo são suaves, como se toneladas e toneladas de água fossem derramadas e formassem um pequeno lago na parte inferior para os israelitas beberem. Se você tiver uma amizade com um local, eles lhe dirão que esta área está relacionada a Moisés. Mas os beduínos que moram aqui tentarão te manter fora. Nós vimos isto de antemão, até que fomos expulsos da área. Ok, estamos fugindo. Vamos ver se esses caras vão nos perseguir. Ouvimos 2 tiros. Este cara não está brincando. A Bíblia diz que a área perto da rocha partida onde os israelitas lutaram com os amalequitas é chamada Rephidim, que significa lugar de descanso. Escritos hebraicos que encontramos lá foram interpretados como lugar de descanso, a definição de Rephidim. Mais próximo ao monte, escritas foram encontradas que o Dr. Miles Jones, um estudioso do antigo hebraico, acredita que estão falando da batalha com os amalequitas. Uma das escritas se refere à morte de um amalequita. Perto de lá, existem 2 escritas que Dr. Jones acredita mostrar onde uma mãe e filha hebreia morreram. A Bíblia fala que Deus disse aos israelitas que eles teriam toda a terra onde que pisassem as plantas dos pés.
Perto da rocha partida e perto do monte, há muitas escritas com uma imagem de um pé e uma sandália. Ao lado da imagem há uma escrita em hebraico que significa a sola do pé. Nós também encontramos escritas que foram traduzidas e encontradas para se referir a Yahweh, o nome hebraico para Deus. Há outra área perto da montanha chamada Wadi Mussá, ou o Vale de Moisés. Aqui a representação de uma menorá foi encontrada e pode ser a representação mais antiga de uma menorá conhecida até hoje. Agora uma nova testemunha se apresentou para revelar que os sauditas têm escondido a evidência do êxodo, desde mais ou menos a época da Segunda Guerra Mundial. Tenente Clyde Morgan era um piloto americano que conheceu o rei da Arábia Saudita. Bobby Comiuk foi uma das primeiras pessoas para chegar a Jabal Maqla nos anos 80. E ele recentemente entrevistou este piloto e disponibilizou as imagens para este vídeo. Então você chama esse monte de Jebel Mussá. Jebel Mussá. Eu diria que nossas vidas se cruzaram possivelmente em algo muito histórico. E estamos falando de onde o verdadeiro Monte Sinai está localizado. E eu não tinha ideia de que alguém da época da Segunda Guerra Mundial teria visto o monte e que foi informado que este monte era o Monte Sagrado de Moisés. Alguns dos muçulmanos lhe disseram que aquele era o Monte Sagrado de Moisés? Sim. Eu acho que todo mundo das Forças Armadas Sauditas sabia que era sagrado. Me impediram de voar em volta dele, pois era proibido de chegar perto. Porque eu poderia ser morto por Deus ou por talvez algum deles, eu não sei. E quando eu decolei, eu estava morrendo de medo, mas com certeza eu voei em volta dele. Mas era diferente que das outras montanhas, porque era preto por cima? Era um verde meio negro. Estava suficiente escuro para ser um pouco assustador. Você quer saber o que eu realmente acredito? Eu acredito que é o Monte Sinai. Eu penso que Deus me deixou voar em volta. Isto é o que eu penso. Eu penso que Ele deixou a mim e a você viver. Por que será que quase todo o foco foi para o local tradicional, apesar da falta de provas convincentes? Pense quantas coisas se alinham com a história bíblica bem aqui neste monte. Há uma praia e caminho onde a travessia do Mar Vermelho poderia ter acontecido, combinando com o relato bíblico. Você pode ver como os israelitas poderiam ter acampado perto de Elim com seus 12 poços e 70 palmeiras. No caminho para Jabal Maqla, há uma rocha dividida e uma área adequada para acampar. Há um monte referido como o Monte de Moisés com um grande vale na frente, onde milhões de israelitas poderiam ter acampado. Você pode ver um altar de pedra sem cortes no pé da montanha, onde há evidências que sacrifícios foram queimados, exatamente onde deve estar. Há evidência de adoração a bezerro e você pode ver exatamente como Moisés teria visto a adoração do bezerro de ouro acontecendo quando ele desceu do monte. Há um riacho que desce do monte, como a história do Êxodo diz. Você pode ver exatamente onde a caverna de Elias poderia ter sido. Todos estes detalhes pequenos precisam se encaixar e eles se encaixam. Depois que eu voltei da viagem, as pessoas me perguntaram como foi a sensação de pisar no local que tão poucas pessoas puderam. Os sentimentos mais óbvios foram fáceis de descrever: a adrenalina, a maravilha, assombro. Mas havia uma sensação que era mais difícil de descrever, que eu não merecia estar lá. Eu não sou alguém que dou suas riquezas aos pobres. Eu não sou um cientista, nem um pastor, e ainda há dias que sinto como se não tivesse fé. Mas depois, ao olhar as montanhas, eu lembrei de uma coisa. A Bíblia tem um padrão bem claro, onde Deus não usa o melhor ou o mais esperado. Até Moisés era tão inseguro que não queria aceitar sua missão. Em vez de usar o mais qualificado, o padrão é que Deus usa o inesperado, o inseguro,
O falho, o oprimido, o duvidoso, o fraco e o Zé Ninguém. Toda pessoa pode fazer a diferença, especialmente aqueles que pensam que não podem. Sinai, o Monte dos Impossíveis.